Não é nada disso, né? Primeira vez, assim, que se for buscar registro mesmo de algo parecido com transtorno bipolar, que na época não era chamado assim, você tem descrições ali de depressão, bem lá da época de Hipócrates, que chamava de melancolia, né? Que vem daquela teoria da bile negra, né? A própria palavra mela seria negra, né? E colia seria a bile, né? Então essa questão de bile negra, que na época era uma teoria de que se você tinha um acúmulo dessa bile negra, você teria depressão. Aí lá para depois de Cristo, veio um médico que chamava Areteu da Capadócia, que descreveu algo muito idêntico ao que hoje a gente chama de mania, que é aquele episódio de ativação. A pessoa dorme pouco, fala muito, fica acelerado, irritado, etc. Aí veio a Idade Média, que foi aquela época onde que era tudo muito explicado por demônios, espíritos, etc. Faziam sangrias e tudo mais. Faziam sangrias, etc. Né? E naquela época foi mais um tom espiritual e foi abandonado esses textos antigos. Até que aí, 1800 para frente, aí foi como que um ressurgimento da ideia de psiquiatria. Olha, isso aqui não é espiritual, é uma doença mental. Sendo que tem um destaque aí lá pelo século 1800, 1850, para um francês que chamava Fauret, que ele foi super importante, porque aí ele passou a descrever algo em um livro que se chamava Folie circulaire, que em francês, mal falado, né? Significa loucura circular. Foi a primeira vez que ele colocou depressão e a descrição de mania dentro de uma entidade nosológica. Porque até então você tinha separação disso, mania como uma coisa e descrições de depressão, que na época não era chamada de depressão, como outra. Aí o Fauret veio e juntou essas duas coisas em uma entidade nosológica só, que ele chamou de folie circulaire ou loucura circular, numa tradução livre, né? E aí a gente começou a chegar em uma parte super importante, que é do Kraepelin, que é um psiquiatra alemão que basicamente é o pai da psiquiatria moderna. Ele fez descrições maravilhosas sobre transtorno bipolar. Numa época pré-farmacológico, que é super importante, porque ele tinha toda a história natural da doença. O que acontecia com alguém com transtorno bipolar tipo 1, por exemplo. Mas naquela época não tinha essa descrição, tipo 1 e tipo 2. Não tinha essa descrição. A gente já vai caracterizar eles, tá, pessoal? Para o pessoal entender, a gente já vai para essa parte. Mas naquela época não tinha essa... Não. Nessa época, o Kraepelin separava da seguinte maneira: psicose maníaco-depressiva, que seria o nosso transtorno bipolar, e demência precoce, que seria a esquizofrenia. Entendi. Ele separava isso pela forma da cognição. Na esquizofrenia ou demência precoce, como ele chamava, o próprio nome está falando, você tinha um declínio cognitivo intenso. Aí ele chamava de demência precoce. Enquanto na psicose maníaco-depressiva, que é algo muito semelhante ao transtorno bipolar tipo 1, ele faz descrições de uma perda de cognitiva estilo em escada. Ou seja, a pessoa tem um nível de cognição, tem um episódio de humor, uma queda. O nível de cognição tem um episódio de humor, uma queda. E aí foi evoluindo o diagnóstico, até que a gente chegou nessa descrição de DSM, que é o Manual Diagnóstico. Foi lançado DSM 3, 4, 5 e foi mudado o nome de psicose maníaco-depressiva, descrita pelo Kraepelin, para transtorno bipolar. Aí algumas coisas permaneceram a mesma. Por exemplo, mania. A descrição de mania que se tem no DSM é uma entidade médica bem estabelecida e descrita, muito semelhante ao Areteu da Capadócia lá do século I depois de Cristo. Muito semelhante, permaneceu praticamente o mesmo. Outras coisas mudaram muito. Então, seguindo na linha de tempo, 1970, 1972 foi a primeira vez que houve a separação entre transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, onde que o tipo 1 foi definido como um episódio de mania, enquanto o tipo 2 foi definido como um episódio de